Olá, meus irmãos, a paz. Meu nome é Gilson Magalhães, canal Novas Verdades. Continuando aqui o nosso argumento do vídeo anterior sobre essa questão dos desigrejados ou desinstitucionalizados, né? Vamos dizer assim. O termo desigrejado é pejorativo e realmente o é. Olha só, por que existem hoje um grupo de desigrejados? Eu vou usar esse termo por ser o termo popular, tá bom? Eu quero que você entenda que todos pertenceram a uma denominação. Hoje pode ter alguém que não pertenceu, talvez desses grupos novos pode até acontecer, mas a maioria pertenceu a uma denominação. Por causa da chateação, por causa da corrupção nas igrejas, sim, por causa do desvio de dinheiro, por causa do caráter de ditadura da igreja, de disciplinar pessoas porque elas cometeram algum erro, de repente já disciplina essa pessoa, enfim, por falta de não tratar dessa pessoa, não cuidar dela como deveriam de fazer, no caso o pastor dessa denominação, ancião, seja lá qual for, não cuidou, então ele saiu, ficou chateado e tal, e ele não quer mais saber de igreja. E tem também um outro grupo, que é aqueles que começaram a ler as escrituras e começaram a ver que tem coisas que não estão batendo. E aí, já estão chateados, já estão, desanimados, então vamos nos reunir em nossa casa? Vamos nos reunir em nossa casa. E hoje eles são demonizados pelo fato de não estarem mais dentro de uma instituição, ou popularmente conhecido como igreja. Eu quero deixar bem claro que igreja é o corpo vivo de Cristo. Nós vamos ver, por exemplo, a igreja, nós vamos ver nas cartas, você lê principalmente as saudações de Paulo nos finais ou no início das suas cartas, você vai achar lá, por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, você vai ver lá, saudai a Priscila e a Áquila, é a igreja que está em sua casa. Se a gente pôr na nossa mente a ideia de que igreja é um templo, né? Aí o templo não está dentro da casa, né? O templo físico, não. É a igreja, pessoas, a igreja que está em sua casa. Na carta de Filemon também, você vai ver lá, saudai a Áfia e a Arquipo, e a igreja que está em sua casa. Lá falar Arquipo, né, o nosso companheiro de luta, e a igreja que está em sua casa. Então, você vai ver que a igreja era um grupo de pessoas que se reuniam nas casas. Então, alguns vendo isso no texto bíblico, por que não nos reunirmos em casas em vez de nos reunirmos no templo? Nós não temos que pertencer a uma denominação. Agora, por influência da Igreja Católica, que diz que somente há salvação através da Igreja Católica, ou fora da Igreja Católica não há salvação, olha que interessante, a frase exatamente é essa, fora da Igreja Católica não há salvação, isso está tão incutido na mente daquelas pessoas que pertencem a uma denominação, que aprenderam que a sua denominação é a correta, dentro dos princípios que foram lhes ensinados, eles vão ter aquela ideia de que fora da denominação deles também não há salvação. Não há salvação em nenhuma outra denominação, e também não há salvação para aqueles que não estão em nenhuma outra denominação, estão reunindo em casa. Também não há salvação para essas pessoas. Só há salvação dentro da denominação. Interessante que Lutero, né, ele chegou a dizer, né, que não há salvação, ou melhor, pode haver salvação fora da igreja, no caso se referindo à igreja católica, mas não fora de Cristo, isso em hipótese alguma. Mas as pessoas não entendem isso e continuam ensinando que a salvação está ligada, atrelada a pertencer a uma instituição. Então o que acontece? As pessoas saíram e os que ficaram, pelo fato de estarem essa ideia incutida que somente a denominação deles está certa, eles vão dizer que aqueles que estão fora estão em pecado, eles vão ser condenados. E aí, você vai para as escrituras e você vai ver que a igreja primitiva realmente não se reunia em templos, elas se reuniam nas casas, isso é muito claro, muito claro. Você vai ver Paulo, quando ele perseguia as igrejas, você vai ver que, Romanos 8,3, você vai ver Paulo perseguindo a igreja. Aonde? Nas casas. Como é que vai perseguir a igreja nas casas? Porque era onde a igreja se reunia, nas casas. E então, não existia realmente o templo. E no templo, quando Paulo ia, era o templo judeu, aonde só podiam entrar judeus, e Paulo entrava lá para poder evangelizá-los. Nas sinagogas também, que eram templos pequenos, salões pequenos onde os judeus se reuniam, que surgiram Essas sinagogas surgiram na época do cativeiro babilônico, porque eles ficaram sem templo, e eles fizeram essas sinagogas para que eles pudessem se reunir.
Então Paulo ia nas sinagogas em várias cidades onde só se reuniam judeus para podê-los ali instruí-los na verdade que é Cristo Jesus. Então o que acontece? Então não existiam templos cristãos no início da igreja primitiva, eles se reuniam realmente nas casas. Isso é fato, é inquestionável isso, tá bom? Nem a igreja católica diz assim, foi a primeira igreja. Realmente o foi, no sentido de instituição, mas isso após o 3º século, isso também é inegável, tá bom? Existiam várias comunidades, vários grupos, mas ela se tornou una, vamos dizer assim, no sentido de uma unificação após o Concílio de Nicéia. Agora olha só. O que eu quero deixar bem claro aqui, então, que não há problema nenhum daquelas pessoas que se reúnem em casa. O problema existe se elas não se reunirem, se elas simplesmente ficarem em sua casa e não mais cultuarem. A igreja, ela só existe igreja quando existe um corpo reunido. E nesse corpo existe cânticos, nesse corpo existe testemunhos, nesse corpo existe oração, nesse corpo existe aprendizagem da palavra. A igreja só existe dentro dessa fórmula. Se não existir essa fórmula, não existe igreja, tá bom? Então, não há problema nenhum de estar se reunindo fora, mas tem que participar disso que eu comentei antes, né? Oração, doutrina, cânticos, incentivo um ao outro, incentivo mútuo, todas essas coisas, testemunhos, onde as pessoas vão estar se reunindo, compartilhando das coisas que o Senhor tem feito a elas a cada dia, pedido de oração devido às suas dificuldades, enfim, uma comunidade que compartilha das suas dificuldades, compartilha das suas bênçãos e que se reúne para poder cultuar ao Senhor. Isso tem que existir, ok? Sozinho não existe igreja sozinho, tá bom? Dentro dessa comunidade, dentro desse grupo, tem que existir ceia, tem que existir batismo, sim, tem que existir disciplina, sim. Como? Aquela pessoa que pertence àquele grupo que não quer viver de acordo com a sã doutrina, 1 Coríntios capítulo 5 diz isso, daquele homem lá que teve relações com a própria madrasta, né? Vocês podem ler lá o texto, e Paulo manda tirá-lo do meio. Então, se tem alguém que não está se reunindo de acordo com a fé, com a sã doutrina, essa pessoa tem que ser eliminada do meio. E isso é muito claro nas escrituras. Então, mesmo num grupo, em uma residência, tem que haver isso. Agora, o que acontece? O grupo das pessoas que hoje se denominam desinstitucionalizados, entre muitos deles hoje também estão caindo no mesmo erro, olha só, no mesmo erro daqueles que estão na igreja, na instituição, na denominação. Qual erro? Achando que só eles estão certos. Achando que só eles é que vão para o céu, porque eles conseguiram chegar a um patamar de conhecimento elevado das escrituras, que não precisa de templo. Olha, porque em Atos dos Apóstolos capítulo 7, 48, lá diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24 lá também diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Deus não está no templo. Concordo plenamente. Mas os que estão fora não podem demonizar os que ficaram. Deu para entender? E isso acontece, então cai no mesmo erro, cai no mesmo problema, na mesma dificuldade. Os que estão dentro dizem que os que estão fora não vão para o céu. E os que estão fora dizem que os que estão dentro não vão para o céu. E ou seja, cai no mesmo conflito de dar briga entre as denominações, onde uma fica acusando a outra, dizendo que só ela é dela certa, só a dela vai para o céu e as demais não vão. O mesmo problema, a mesma situação. Não há diferença nenhuma. De novo, não há diferença nenhuma. Todos querem estar com a razão. No fundo, acaba ninguém ficando com ela, ok? Olha só, tem muita coisa para comentar sobre isso. Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo, o terceiro, esse é o segundo vídeo. No terceiro vídeo que eu vou estar continuando comentando sobre esse assunto para não prolongar demais, tá bom? Um abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.